Presidente, hoje estamos aqui precisamente para falar de uma coisa muito estranha, que é quando o primeiro classificado não é campeão. O que é que aconteceu, ou o que é que está a acontecer aqui na Associação Distrital de Futebol de Porto Alegre que leva a que o Elétrico, estando em primeiro lugar na classificação do Campeonato Distrital de Futebol Sénior, não seja o Elétrico que vai subir? Bom, antes de mais, agradecer à Ponte mais uma vez esta oportunidade e o interesse que demonstram no seguimento das situações do Elétrico Futebol Clube. Em relação a esta situação, é uma situação para nós também estranha, e foi estranha quando realmente nós, depois de reunirmos duas vezes com a Associação de Futebol de Porto Alegre e todos os outros clubes, não se chegou a um consenso na medida de que a situação da pandemia exigia que o campeonato fosse interrompido, como foi. E estávamos nós a aguardar, obviamente agora, que houvesse uma decisão no sentido de, e foi isso que eu defendi em nome do Elétrico nas reuniões, que era tentarmos fazer ou cumprir pelo menos a primeira volta do campeonato, onde todas as equipas estariam com o mesmo número de jogos realizados, e aí a verdade desportiva, dentro do possível, obviamente não é uma verdade desportiva completa porque o campeonato não poderia chegar ao fim, mas quando todas as equipas pudessem disputar o mesmo número de jogos, quem tivesse mais pontos chegaria na frente e seria, portanto, com toda a naturalidade, seria o campeão. Não foi esse o entendimento da Associação, resolveu parar o campeonato e atribuir a vitória do campeonato à equipa que neste momento estava em segundo lugar, baseado numa média pontual, portanto, dos jogos realizados versus as vitórias conseguidas. Queremos simplesmente, no nosso entendimento, baseado num regulamento da Associação de Futebol de Porto Alegre para esta época, que no ponto 7 diz claramente que a equipa que por algum motivo o campeonato tiver que ser interrompido, a equipa que for em primeiro lugar será campeã. Pronto. E baseado nesse regulamento, nós pensamos que temos alguma legitimidade de dizer que o Elétrico, quando o campeonato foi interrompido, estava em primeiro lugar, tinha o maior número de pontos e, portanto, seria o campeão. Nós reunimos extraordinariamente no sábado para analisar, portanto, o comunicado da Associação e entendemos, baseado nisto que acabei de dizer, que temos legitimidade para contestar, no nosso ponto de vista, esta decisão. E, portanto, foi definido por a direção do Elétrico Futebol Clube que iríamos seguir os passos que estão ao nosso alcance. E quais são esses passos? O primeiro passo é, juridicamente, recorrer desta decisão, colocando ou recorrendo e solicitando ao Conselho Jurisdicional da Associação de Futebol de Porto Alegre que contestamos essa decisão, baseado no regulamento da Associação de Futebol de Porto Alegre. A Associação, por sua vez, no comunicado, indica que, através de um decreto-lei que surgiu e que saiu o ano passado, que teriam legitimidade para alterar, portanto, a decisão. Não é esse o nosso entendimento, mas, como nós não somos juristas e como de leis não sabemos, vamos recorrer aos advogados para nos ajudar, portanto, no preenchimento e na construção da nossa defesa, e vamos ao Conselho Jurisdicional da Associação contestar essa decisão. Na decisão que a Associação tornou pública na passada sexta-feira, também tornou público que o Elétrico passava para a taça, seria o selecionado. O que é que lhe parece? Olha, a mim, eu como digo, não sou jurista e, portanto, não tenho nenhuma base para dizer que realmente a decisão da Associação foi correta ou não foi correta. O que eu sei, e em defesa dos interesses do Elétrico e em defesa de Ponte Soura, o que eu sei é que o regulamento, e porque eu sei ler, o regulamento da Associação de Futebol de Porto Alegre, para esta época, diz um ponto, exatamente para medidas excepcionais, que foi o caso. Se o campeonato for interrompido e não houver mais campeonato, a equipa que for à frente
ou que tenha o maior número de pontos, que no caso era o Elétrico, será aquela vitoriosa e será a que, mais tarde, será convidada para participar no Campeonato de Portugal. E o segundo classificado será para a Taça de Portugal. Muito bem, nós também defendemos nessas reuniões com os clubes que deveríamos terminar a primeira volta, como já disse, para todos termos igualdade de circunstâncias. Disseram, ou pelo menos argumentaram, que por causa da pandemia não se poderia fazer mais 4 ou 5 ou 6 jogos, que era o que faltava para acabar a primeira volta. Então, eu agora pergunto, qual é a legitimidade de não se conseguir fazer esses jogos, mas, por outro lado, consegue-se fazer um torneio, não é? Ou irá-se fazer-se um torneio onde, não sei em que moldes, porque não está definido, mas o objetivo não é definir o primeiro, não é definir o segundo, mas sim o terceiro classificado, que será a equipa que vai depois à taça. Quer dizer, achamos aqui um bocadinho uma confusão, alguma baralhação neste tipo de decisões, em que nós temos alguma dificuldade em compreender. Mas, como digo, vamos basear a nossa defesa, vamos recorrer para o Conselho Jurisdicional, que é para isso que ele serve, da Associação, vamos aguardar serenamente a resposta e depois, conforme essa resposta vier, nós acataremos ou seguiremos com mais alguma ação que esteja ao nosso alcance.